seja louvado, hoje e eternamente. Amém? Saúdo a todos os irmãos e amigos do YouTube, Facebook, Instagram, Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Meus irmãos e amigos, é motivo de alegria de estarmos nesta hora, madrugada de sábado, dia 1º de fevereiro de 2025, para trazer aqui uma meditação da Palavra de Deus, que é viva e eficaz. E a Palavra de Deus não volta para Ele vazia. Amém? Logo, sem delongas, vamos para a mensagem que salva, cura e liberta. Leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Texto bíblico encontra hoje, livro dos Salmos, 89, verso de número 14. Está escrito: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece e o festivo e o som festivo andará, ó Senhor, na luz da tua face. Juízo e justiça. Mediante esse texto bíblico do Salmo 89, verso 14, parte A, estaremos trazendo aqui uma reflexão para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, por esta rica oportunidade de estar te buscando enquanto podemos achá-lo, invocando o teu nome, enquanto o Senhor está perto. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo seja derramado em cada coração de todos os irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem através das redes sociais. Pai, que ele venha revelar a bendita palavra, tirar o bloqueio, a cegueira espiritual, a dureza do coração, da sede e fome da tua palavra. Fala, Senhor, aos corações. Fica conosco. É que eu te peço e já sou grato a ti em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nesta oportunidade falaremos sobre velha aliança e nova aliança. Muitos questionam que Deus, na velha aliança, era um Deus carrasco, um Deus que, quando o povo lhe desobedecia, ele fulminava na hora. Ele não passava a mão pela cabeça. E hoje, no tempo da graça, muitos estão dizendo que o Deus da graça é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que não vai punir ninguém, é um Deus que simplesmente ama o pecador. Muitos pensam desta forma, mas deixa eu te dizer, estão errados todos que pensam desse jeito. Não que Deus não seja amor, que não seja misericordioso,
que não seja um Deus que deseja a salvação de todos. Porém, existe uma grande diferença. Na velha aliança, Deus, ele simplesmente fazia juízo de imediato a todos rebeldes. Mas na nova aliança, ele também vai fazer juízo. E digo mais, na nova aliança é ainda mais difícil do que na velha. Porque na nova aliança, por Deus ser longânimo, tardio em irar-se, muito pensa que Deus está sendo conivente com os pecados. Então deixa eu te dizer, o texto que nós lemos no Salmo 89, verso 14 e 15, vai dizer que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Logo, meus amados, não deixe que ninguém os engane, porque Deus, ele é exatamente o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu caráter não muda. Deus é exatamente um Deus que não muda. Porém, Jesus é a misericórdia nas nossas vidas hoje, na vida da humanidade. Porque enquanto Jesus estiver no céu, à destra do Pai, ele está pedindo misericórdia por todo o ser humano. E por isso muitos estão enganados, vivendo numa vida dissoluta, sem temor a Deus, achando que Deus está aprovando. E muitos falsos profetas, falsos pregadores, falsos cristos, têm surgido no tempo de outrora e nos dias de hoje está pior. Muitos pregando palavras coach, palavras que massageiam egos, palavra que não confronta pecado, palavra que não é palavra de conserto, e ainda dizem, venha como está, porque Jesus, ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Deixa eu te dizer, tudo aquilo que era impossível para nós, ser humano, fazer, Jesus fez na cruz do Calvário. Mas existe um preço. Na verdade, a nossa salvação é pela graça, é pela fé, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas tem muita gente distorcendo este versículo, dizendo que a salvação de Deus para mim e para você é um presente. Se é um presente, obviamente, não vamos mais perder este presente. Supostamente é o que estão pregando. Mas, na verdade, não é um presente. É um favor imerecido. É diferente de um presente. Por exemplo, se eu pego um aparelho celular e esse aparelho eu dou a alguém, é um presente. Então não posso tomar. Então logo é isso que eles estão dizendo. Que se a salvação é um presente de Deus para nós, ninguém, segundo esses pregadores, que são na verdade homens, digamos que está com a sua mente cauterizada por conta da avareza, do amor ao dinheiro,
E a Bíblia diz que para eles vai ser ainda pior o juízo de Deus sobre eles. Porque está, em vez de estar levando o ser humano ao arrependimento, está tirando do caminho da salvação. E a Bíblia vai dizer, em Lucas, capítulo 17, quanto em Mateus 18, que seria melhor que esses homens nem nascessem, ou que colocassem uma pedra de moinho em seu pescoço amarrado e se afogasse no mar. Não deixe que ninguém os engane. Deus, ele é imutável. Imutável, o caráter de Deus não muda. O que ocorre é que na velha aliança, quando alguém era rebelde, o juízo de Deus vinha de imediato. E o problema é que na nova aliança, Deus está dando oportunidade. E muito pega texto bíblico isolado para ele embasar essas heresias. Paulo diz em Gálatas, seu capítulo 1, verso 8 e 9. E ele vai dizer que todos, ou seja, que um deles, os apóstolos, se um de nós, ou até mesmo um anjo, descer do céu e pregue outro evangelho, que não seja este já pregado, a Bíblia, aleluia, seja amaldiçoado. Então, meus amados, não deixe que ninguém os engane. A Bíblia manda que eu e você examine as Escrituras. Examinar é algo minucioso, com cuidado. E ainda, em outra versão NVI diz, estudem cuidadosamente as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas, as Escrituras, que fala, testifica de mim. João 5,39. Disse-lhe Jesus. Então, meus amados, a retidão, a justiça é a base do trono de Deus. Ele não muda. A Bíblia diz em Tiago 1, verso 17, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, aonde não há mudança nem sombra de variação. Então logo, não deixe que ninguém os engane. Aquele Deus do passado, da velha aliança, é o mesmo Deus da nova. E deixa eu te dizer, na nova aliança, ainda é mais difícil do que na velha. E vou provar na Bíblia. Glória a Deus. Por exemplo, nós vemos em Levítico, no capítulo 10, o livro da lei, aonde 2 filhos de Arão, que era sacerdote, e ele foi fazer o seu ofício, o seu papel sacerdotal, mas fez de forma sem reverência, sem temor. E a ira de Deus veio na mesma hora e os matou. Deus não considerou que o pai dele era Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés. Moisés, o homem que Deus deu poder na terra, como o próprio Deus. Está escrito no livro do Êxodo, capítulo 7, verso 1. Então, meus amados, não se engane. Então, o que é que diz o livro do Levítico? Capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão,
pegaram, melhor dizendo, cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Aleluia. Então, meus amados, lembre-se que, na verdade, não mudou Deus. Ele é o mesmo. Aí você pode perguntar, e por que muitos estão nas paixões, na idolatria, no adultério, na mentira, roubando, sendo trapaceiro, e aparentemente nada acontece. É só aparentemente. Porque Deus está dando oportunidade a todos. Na nova aliança, nós temos dois grandes e divinos, intercessores. O primeiro é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele é o nosso grande, eterno, sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Escritor aos Hebreus, seu capítulo 5. Amados, em Romanos, seu capítulo de número 8, 34, diz: quem nos condenará? Foi Cristo que morreu por nós, e mais, e ressuscitou. Está à destra do Pai, e intercede por nós. Logo, é a misericórdia de Deus, que é Cristo, que está dando oportunidade a mim e a você, que se arrependa dos maus caminhos. E ainda, o Senhor Jesus, quando foi assunto ao céu, Ele mandou da parte do Pai o outro, da mesma, digamos, categoria divina, o Espírito da verdade, para nos ajudar em nossas fraquezas. E a Bíblia diz em Romanos 8, 26, 27, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, não confunda a misericórdia, a graça de Deus, com exatamente com o erro de muitos, achando que Ele está sendo conivente. Não é isso que acontece. Pelo contrário, como eu já disse, o nosso Deus, Ele é exatamente o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, meus amados irmãos, não deixe que o diabo continue vos enganando, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O caráter dele não muda, é imutável. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como eu disse, nos dias atuais, no tempo da graça, é muito mais difícil ser salvo. Por quê? No tempo da lei, por exemplo, quando pegavam um casal no ato de adultério, está lá em Levítico, capítulo 19. Então, os dois eram levados à praça pública e apedrejados ambos até a morte. Então, era no ato, no ato. Hoje, basta olhar, basta desejar. E muita gente estão nesse adultério da cobiça. Olha que diz a palavra de Deus. No livro de Mateus, Evangelho
que escreveu Mateus. Glória a Deus. No seu capítulo de número 5 e o verso de número 27. Aliás, capítulo 5 e o verso de número 27 e 28. Vamos ao texto. Glória a Deus. Vai dizer assim, verso 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então o que ocorre? Hoje, muitos estão nesta prática do adultério, porque muitos não estão ainda exatamente libertos. E muitas irmãs vão às congregações com roupa ligada no seu corpo, desenhando tudo, muitas, às vezes, até mostrando mais do que deveria, e como se não bastasse, muitas delas estão nas redes sociais, quando vão à praia, à piscina, e ainda posta nas redes sociais a sua nudez. E aí vai ser centenas ou milhares que vão cobiçá-la. E aí o que ocorre? Ela está adulterando com eles. E muitos dizem que não tem nada a ver. O que ocorre é, muitos já perderam o temor ao Senhor. O temor do Senhor é exatamente a sabedoria. O temor do Senhor é o entendimento, é se apartar do mal. E temer ao Senhor não é ter medo, mas reverência. É ter por Ele gratidão e, acima de tudo, fazer tudo aquilo que não lhe aborrece. Porque Ele é Senhor. Ele é dono de tudo. E Ele faz tudo o que lhe apraz. Como está escrito, Salmo 115, verso de número 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe dá prazer. Não deixe que ninguém os engane. Então, quando Abiú, juntamente com seu irmão, trouxe fogo profano, aleluia, para o altar de Deus, o próprio Deus os consumiu na hora. E tem muita gente trazendo coisas profanas para o santo, porque a congregação, ela é um lugar consagrado a Deus, já diz o nome, consagração, porque igreja somos nós. Quando nos ajuntamos, nos reunimos, então Deus busca um povo santo, porque Ele é santo. Então as coisas profanas Ele abomina. E agora eu vou provar mais uma vez que na nova aliança ainda é mais sério. O Deus está ainda mais, digamos, rígido. Aleluia. Como eu disse, na velha aliança, no caso de adultério, era necessário pegar no fraga, no ato. E hoje basta cobiçar, olhar e desejar no coração. Também, na velha aliança, assassino tinha que consumar o crime. Hoje, na nova aliança, basta apenas você ou eu rejeitar alguém no coração. É assassino para Deus. E aí?
é mais fácil na velha ou na nova? Pare para pensar. É para refletir mesmo. Vamos para o texto. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta que escreve o apóstolo João, o evangelista. Aleluia. Capítulo 3, verso 14 e 15, diz assim, no 14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Verso 15. Quem odeia o seu irmão é assassino. Quem odeia o seu irmão é assassino. Aleluia. E você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aí, está disposto a dar vida pelo seu irmão? Esse irmão aqui não é de carne e sangue não, viu? É o próximo. Aleluia. Então, lembre-se, na velha aliança, para adulterar, tinha que consumar. Na nova aliança, basta olhar, cobiçar. E aí, já adulterou com ela. E não é só mulher não, tem muitos homens, inclusive os que se diz ministro de Deus, homem de Deus, mulheres, que estão nesta prática da lascívia, que é sensualidade, obra da carne e é pecado. Aleluia! E não são poucos que estão nesta prática. Então, na velha aliança, para, por exemplo, ser punido, tinha que consumar o crime. Na nova aliança, basta apenas matar alguém no coração, rejeitá-lo. Para Deus já é assassino. Então, tira a sua conclusão. É a velha aliança que Deus é carrasco, Deus rígido, Deus duro, Deus que na mesma hora trazia juízo, ou na nova, que na verdade ele não pune na hora, está dando oportunidade, mas tenha certeza que é ainda pior, e vai piorar um pouquinho mais. Vai ficar mais estreito, digamos assim. Por exemplo, na velha aliança, as pessoas mentiam e não tinha, digamos, as consequências de imediato. Por exemplo, Abraão. Abraão, ele mentiu para o rei do Egito, quando disse que sua irmã, melhor dizendo, sua esposa Sara, que era Sarai ainda, era sua irmã. Mas ele tinha dito isso, combinado com ela, para que não morresse, porque era bonita, era bela, e para que o rei não a cobiçasse e matasse ele. Deus teve misericórdia pela fraqueza de Abraão. Então observe, Deus não o puniu por essa meia mentira. Por que meia? Porque de fato ela era irmã, mas também era esposa. Ela era irmã apenas pela parte do pai. Então, digamos que ele, entre aspas, omitiu só a parte da esposa e falou a verdade da irmã, mas não foi verdadeiro. E aí muitos hoje usam a mentirinha de Abraão. Cuidado,
Vou te provar agora que por muito menos Deus matou o casal. Em Atos dos Apóstolos, aleluia, no seu capítulo 5, lá conta-se uma história. Atos 5, verso 1 ao verso 10. Não vou ler para ganhar tempo. Então está escrito assim, que Ananias e sua esposa Safira combinaram. E qual foi o seu acordo entre si? Eles venderam uma fazenda, uma herdade, como é dito, e combinaram não dar tudo, mas omitiram uma parte. Mas só que tem um detalhe. Quando eles foram entregar aos pés dos apóstolos, aí Pedro, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele já tinha revelado a Pedro, porque aonde você e eu estiver, o Espírito Santo está nos filmando, ele vê tudo. E ali, Pedro pergunta a Ananias, foi portanto que você vendeu a sua herdade? Ele, queixudo, digamos assim, foi portanto. A Bíblia não diz o valor, mas vou dar aqui um exemplo. Digamos que naquela época ele vendeu, digamos, por 10.000 denários, um exemplo. E aí ele combinou dar uma parte, digamos 5.000 denários. Aí Pedro perguntou, foi por 5.000 denários que você vendeu? Aí ele disse, foi, quando na verdade não foi por 5, foi por 10. Como eu disse, eu estou conjecturando, porque a Bíblia não diz o valor. Mas a história conta que ele omitiu uma parte. E ali combinou com a esposa Safira. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, Ananias, por que deixou Satanás fazer essas coisas, colocar esse desejo maligno no seu coração? Você não mentiu a homem, você mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo. E naquela mesma hora, ele morre. Quem o matou? Deus. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da divindade. Então, 3 horas depois, entra a presença de Pedro, Safira, a mulher, sem saber o que tinha acontecido com o marido. E Pedro, ele também fez o mesmo com Safira. Foi portanto que vocês vendeu a herdade, ela confirmou, mentindo, que omitiu a parte é mentira. Aí ele disse, você vai, ou seja, os pés do que estão na porta vão sepultar você como sepultou seu marido. E na mesma hora ela cai. Eu estou resumindo a história. E ali os dois morreram. Então Deus o matou, porque eles venderam a herdade e omitiram a parte. E aí? Mas antes Pedro questionou a ele, dizendo, Pedro, a fazenda não era sua, a herdade? E depois de vendida, o dinheiro não era seu? Por que você deixou Satanás colocar essas coisas no seu coração? O problema não foi dar a metade, o problema foi a omissão. E omissão é mentira. Então, digamos que a meia mentira de Abraão do passado não é mais aceita no presente. Pense nisso, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. João 8, 44. E o texto é claro, vou ler na íntegra, que diz assim, João 8,
E o verso de número 44. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Assim está escrito, versão NVI. Vocês pertencem ao Pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Aleluia! Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então tem muitos se tornando filho do diabo e querendo ser filho de Deus. Mas é o Deus com D minúsculo, o Deus desse século, Satanás, porque quem mente é filho do diabo. E geralmente quando você questiona, muitos dizem, não tem quem não minta. Meus amados, João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então estamos no tempo da graça, mas não é de graça, e ainda é muito mais difícil. Vou de novo para a Bíblia. Aleluia! O escritor aos Hebreus, no seu capítulo de número 10, diz assim o texto. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, e o verso 27 a seguir. Olha o que está escrito. Mas tão somente uma terrível expectação de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Aleluia! Quão mais severo, olha o que diz verso 29. Quão mais severo castigo julgue vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Verso 31. Então, o escritor aos Hebreus, ele está afirmando que era terrível quando 2 ou 3 testemunhas no tempo da lei, ele dava testemunho contra alguém, essa pessoa morria sem misericórdia. Mas ele diz assim, julgue com maior castigo, mais severo, merece todo aquele que profana o sangue de Cristo e insultou o Espírito da graça, o Espírito Santo. Pense nisso. E profanar o sangue de Cristo é aquele que fez uma aliança com ele. Aquele que, entre aspas, diz que entregou a sua vida a ele, mas depois vive uma vida dissoluta, crente Raimundo, pé na igreja e no mundo, sem compromisso, sem santificação, continua nas mesmas paixões carnais, continua nos mesmos costumes, com as mesmas amizades, e a Bíblia é categórica que julgo desigual
é pecado. E o que tem de crente nesse pecado? Julgo desigual é relacionamento com pessoa de outra fé. Se somos, digamos, cristão e professamos a nossa fé em Cristo, não podemos nos associar a descrente, a outros que não professam a mesma fé, porque nunca vai dar certo. E Paulo deixa isso bem claro. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, do 14 ao verso 22, ele vai falar tudo isso. E ele diz que não tem comunhão crente com descrente, não tem comunhão luz com trevas. Quem está em Cristo é luz, quem não está em Cristo é treva, não tem para onde correr. Aleluia, não tem comunhão Cristo com Belial, não tem comunhão, aleluia, crente ou descrente. Então, meus amados, seja relacionamento amoroso ou outro tipo de relacionamento, uma amizade, como diz no mundo, amizade roxa. Eu lembro que um jovem era novo convertido e eu trazendo para ele a mensagem e disse que ele tinha que agora ter novas amizades para andar na luz, para se fortalecer. E simplesmente ele disse para mim que não podia fazer isso, que os seus melhores amigos não eram crentes e ele não ia abandonar. Eu disse, não é para abandonar, só não pode ter relacionamento. Você vai o quê? Se fortificar na fé, consagrar, jejuar, orar por ele, para depois levar a mensagem para trazer ele para a luz. E por conta disso, esse cidadão, ele me cancelou e de lá para cá não sei, digamos, notícia dele. Até porque ele mora em outra cidade. Mas que Deus venha ter misericórdia dele e de mim também. Então, meus amados, juízo e justiça é exatamente a base do trono de Deus. Juízo para todos que está fora da palavra. Justiça para todos que são praticantes da palavra. É simples assim. Porém, a Bíblia, ela nos exorta que muitos, por ser negligentes na obra do Senhor, eles vão ficar para a grande e terrível tribulação. Porque Jesus, meus amados, está à porta. Ele pode vir hoje, pode vir daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Mas lembre-se, 2ª carta de Pedro, capítulo 3:8, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Ele é o tempo, Ele é o dono do tempo. O tempo de Deus é Kairos, o nosso tempo é Cronos, que vem de horário. Não esqueça disso. Deus, ele é tardio, porque na nova aliança nós temos, como eu já disse, o Senhor Jesus, que está à destra do Pai, intercedendo por nós, ser humano. E nós temos aqui na terra o Espírito Santo, que também está convencendo a todo o pecado, do juízo e da justiça. Quem dá lugar a ele, ele opera. Quem não dá, essa pessoa deixa o diabo cegar o entendimento. E aí endurece o coração
Se Deus não tiver misericórdia e uma ação divina diretamente essas pessoas que estão com as suas mentes obscurecidas, já estão, digamos, um passo para a condenação. Apostatar da fé não tem mais jeito. E o que é apostatar da fé? É você ou qualquer pessoa que rejeite a Jesus e volte para a sua prática anterior, a sua religião, exemplo, católica, espírita, budismo e por aí vai. Então qualquer seita, se abandonou Cristo e voltou para a seita, não tem mais jeito. É o que diz a Bíblia, apostatou da fé. Hebreus, capítulo de número 6, do 4 ao 6, diz que todos que foram iluminados provaram o dom de Deus e foi usado pelo Espírito Santo e caíram. É impossível arrepender-se. Se é impossível, logo não tem salvação. E a outra coisa que não tem salvação é blasfemar contra o Espírito Santo. Aleluia! Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem jeito, já está condenado. E blasfemar contra o Espírito Santo é simplesmente, digamos, como fizeram com Jesus. Jesus expulsando demônios através do Espírito Santo. E eles disseram que Jesus estava expulsando demônio pelo príncipe de Belzebu. Essa história encontra nos Evangelhos. Marcos, por exemplo, capítulo 3. Então, meus amados, cuidado com os pregadores coach, os pregadores de rosas, que não prega, digamos, os espinhos, pregações para massagear egos, não confronta pecado. E hoje o que você ouve dizer é o seguinte: Deus é amor. Está escrito, 1 de João, seu capítulo de número 4, verso 8. Deus é amor. Mas você lê o capítulo todo? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus estará comigo e com você se nós amarmos o nosso irmão. Vou ler aqui alguns versículos rápidos. De primeira carta de João, seu capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. E ele só fala do verso 8. Quem que diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas o verso 9 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor está aperfeiçoado em nós. Glória a Deus. Verso 13. Sabemos que permanecemos nele, e ele nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E o verso 20 diz: se alguém diz que ama a Deus
e aborrece o seu irmão que vê, é mentiroso. Como pode dizer que ama a Deus que nunca viu e aborrece o irmão que vê? E dele temos esse mandamento: se ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, os pregadores coach, ele fica catando o versículo solto, isolado, para embasar a sua heresia, as suas pregações de rosas. Meus amados, a Bíblia manda que eu e você examine, estude cuidadosamente as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna, e são ela que testifica de Jesus. E na velha aliança, aleluia, Oséias 4,6 diz: meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. E como vocês rejeitaste o conhecimento do Senhor, rejeitarei a vós e vossos filhos, para não ser reis, reino e sacerdote diante de mim. Então nosso Deus não mudou. O que ocorre é que na nova aliança nós temos mais oportunidade de ser salvo, porque Deus nos dá essa oportunidade. Ele, na nova aliança, nos deu o seu Espírito Santo para nos guiar em todo o nosso caminho, para nos convencer do pecado e da justiça. Aleluia, gerar em nós fruto digno de arrependimento. Mas você e eu precisamos ter uma vida de consagração com jejum, ter uma vida de consagração com a meditação da palavra, com a oração, porque se não fizermos jejum, não podemos mortificar o nosso maior inimigo, que é a nossa natureza, a nossa carne. Por isso, meus amados, não deixe que ninguém vos engane, dizendo que a nova aliança é tudo tranquilo, maravilha. Mas você sabia que na nova aliança Deus vai trazer a sua ira sobre toda a terra? Um dia de grande e terrível tribulação que nunca houve desde que mundo é mundo. Vou aqui dar só um exemplo. Houve vários eventos na velha aliança, quando Deus destruiu exatamente o mundo antigo pelo dilúvio, pelas águas. Durante 100 anos, o pregoeiro da justiça, Noé, ele pregava para que aquele povo se arrependesse e zombava dele, porque naquela época não chovia. E então dizia que Noé estava maluco. E aí o que ocorre? Depois de 100 anos, a arca pronta, Deus salva Noé, a esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, 8 vidas. Um casal de todos animais impuro e 7 casais de cada animal puros. Aleluia. E todos foram submergidos pelas águas. Morreram todos. E Jesus deixa um alerta. Em Mateus capítulo 24, verso de número 27 a seguir. Como foi nos dias de Noé? Casava-se, dava-se em casamento, farra, bebia, vida dissoluta. Veio o dilúvio, matou a todos. E ele diz: assim será a vinda do Filho do Homem. Todos vão estar nessa mesma dispersão, nessa frieza espiritual. Muitos crentes já não têm sede da palavra, já não meditam na palavra. Se você manda uma mensagem como essa, e ele vai ver lá 1 hora, nem abre.
Romanos 10:17 diz que a fé vem, é produzida em ouvir a mensagem de Cristo, mensagem cristocêntrica. E hoje muitos estão querendo dinheiro, fama, e aí pregando palavras coach, aonde não confronta pecado. E o que tem de gente seguindo esses homens? Mas a Bíblia diz que a ira de Deus, ela vem sobre todos que estão na desobediência. Efésios 5, verso 6. Colossenses, capítulo 3, verso 6. Os que vivem nas paixões, os que vivem uma vida sem compromisso com Deus, brincando de ser crente, crente Raimundo. Amados, o trono, a base de Deus é juízo e justiça, mas é misericórdia para todos que abandonam a sua prática de pecado. Em primeira carta, segunda carta, melhor dizendo, de Pedro, e no seu capítulo de número 9, é aqui que muitos estão equivocados. Olha o que diz o texto, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. E o verso 10 diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, na hora que ninguém espera. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, na velha aliança, Deus destruiu por água. Na nova aliança, vai ser fogo. Aleluia. Aí Pedro diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Viva de maneira santa, separada, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto espera estas coisas, empenhe-se para ser encontrado por Ele em paz, imaculado e inculpáveis. A Bíblia diz que vai ter um dia na terra que nunca houve e nunca haverá. Quem falou isso foi Jesus. Está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos, capítulo de número 13, Lucas, capítulo 21. Mas eu vou ler o texto aqui de Mateus. No capítulo de Mateus é o 24. E o verso é o 21, que vai dizer assim: aleluia, glória a Deus, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Amados, a coisa é séria. Por exemplo, os que estão brincando de ser crente, achando que Deus é Deus só de amor, mas não esqueça que Ele é Deus de justiça.
A Bíblia diz que para o ímpio é todo aquele que vive impiamente, vem fogo escardecente sobre ele. Aleluia, porque Deus é justo e ama a justiça. Salmo, capítulo de número, aleluia, 11, versos 6 e 7. E o capítulo 7 de Salmo, verso 11, diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. E a Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, 6, Colossenses capítulo 3, 6. Amados, já chegando para o final desta mensagem, trouxemos aqui, digamos que, um comparativo da velha e da nova aliança. Como é mais fácil, na velha ou na nova? A Bíblia responde: na nova, Deus está dando mais oportunidade, mas o juízo vai ser mais duro. É o que diz o escritor aos Hebreus. E aqui nós vamos encerrar esta mensagem. Não deixe que ninguém os engane. Aleluia. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 10. E ele diz assim, verso 27 ao 31. Mas eu vou ler ainda o 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, propositalmente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, que é Cristo, já não resta sacrifícios pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que o consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo julgue vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e outra vez eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Aleluia. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Escritor aos Hebreus 13, verso 8. Pense nisso. Farei uma breve oração em nome de Jesus. Pai, nos ajude, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha tirar todo o bloqueio das mentes, as escamas dos olhos, bichões, corpichões dos ouvidos, a dureza do coração. Que o Senhor venha selar todos com Teu Espírito Santo. Dá avivamento à Tua igreja, dá temor aos corações. Revela a bendita palavra. Pai, ajude nas nossas fraquezas. Anula a ira, a fúria do inimigo. Tira, Senhor, da Tua igreja os pregadores coach, os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, que tem enganado a muitos. Mas eu te peço em nome de Jesus, compadeça das suas almas, mas que o Senhor venha tomar a primazia da Tua igreja por meio do Teu Espírito Santo. Continua, Senhor, te estendendo a Tua mão para salvar, curar, libertar, dar paz, saúde e anular todas as astutas ciladas do diabo. Pai, que anjos poderosos estejam com todos nós, guardando a saída e a chegada, no ar, no mar e na terra, para nos guardar e livrar de todo mal. Que assim seja até a volta do Senhor Jesus.
Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, fique todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém?